Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje num ambiente super especial, eu estou super contente de estar aqui. Estamos no Sesimbra Natura Park, no Bliss Fest, e estamos aqui com um cenário lindo, super colorido e com muitas pessoas aqui a assistir. É mesmo um privilégio estar aqui. Obrigada por estarem aqui, obrigada a todos os presentes. E eu estou a adorar, estamos rodeados de cores, Paulo. Estamos tão bonitos. É muito fixe. Isto fica mesmo bonito, por isso é mesmo um privilégio estar aqui nesta primeira edição deste festival e saber que há tantas pessoas interessadas nestes temas do bem-estar, do desenvolvimento pessoal e querem trabalhar em si e conhecer outras pessoas também no mesmo caminho. Por isso, muito obrigada mesmo. E então, hoje também vão perceber um bocadinho como é que funciona aqui o podcast nos bastidores, porque vão ficar a conhecer a minha equipa. Eu tenho aqui a minha equipa maravilhosa, o Lugério e o António. Palmas para eles. A Ana, também. A Andreia, que me maquilha e põe assim linda e maravilhosa. A Márcia. E sem eles isto não era possível, por isso também é muito bom poder partilhar um bocadinho do que acontece quando vêm os vídeos online e agora também na televisão. Então é muito bom poder apresentar-vos a minha equipa maravilhosa. E tenho aqui o meu primeiro convidado, que é o Paulo Moreira. Acho que muitos de vocês provavelmente já conhecem. O Paulo é especialista em inteligência emocional, é formador, autor de best-sellers, e já fizemos várias coisas juntos, nós. Já. Tu já estiveste no meu podcast, eu já estive no teu podcast, já palestrei para os teus alunos, mas nunca falámos ao vivo, à frente de um público. Não, é a primeira vez. E como é que te sentes em relação a isto? Olha, sinto-me entusiasmado, alguma ansiedade e grato de estar aqui neste podcast e neste festival. E obrigado à Sofia também. Onde é que está a Sofia? Sim. Obrigado, Sofia. E é engraçado, Paulo, porque ainda há uns dias trocámos umas mensagens e tu assim, como é que te sentes? Eu estou assim, estou entusiasmada, mas um bocadinho nervosa. Foi exatamente o que tu disseste. E que me leva àquela pergunta que é, podemos sentir mais do que uma emoção ao mesmo tempo? Podemos, e isso é um tema que é importante falar, porque há pessoas que acham que só podemos sentir uma emoção ou outra, e por vezes castramos outros quando não sabem o que sentem. Eu até costumo, não sei se já ouviste eu falar sobre isto, eu fui pai recentemente, o Pedro tem 2 anos e 7 meses, e eu só trabalho com adultos, mas desde que fui pai comecei a consumir muita literatura infantil e juvenil. E deparo-me com alguns livros, um dos quais é o Monstro das Cores. Quem daqui já ouviu falar do Monstro das Cores? Eu já ouvi o Monstro das Cores. É super conhecido o Monstro das Cores. Há um jogo também. E há muita coisa. E eu comecei a ler e disse assim, what? Há aqui coisas que não estão tão corretas. Então há muita literatura que mostra coisas um pouco erradas, ou seja, o livro tem muitas coisas boas, não estou aqui a cascar no livro, mas um dos exemplos é esse mesmo, em que quem não conhece o livro começa com uma menina que ralha com um monstro, que tem muitas cores, está a sentir muitas emoções ao mesmo tempo, e ela assim, já estás assim outra vez, do género, tens de descobrir o que é que sentes, e depois ela ajuda ele a colocar cada emoção numa caixinha. É quase como se só pudéssemos sentir uma emoção, ou esta, ou esta, ou aquela, e a verdade é que nós podemos ter muitas emoções, e quando eu te perguntei como é que tu estavas, tu disseste entusiasmada e nervosa, e de género, será que eu posso ter essas duas emoções? E podemos ter essas duas emoções. Então, por vezes, eu vejo até pais, sei lá, ou gostas ou não gostas, decide, não é? Ou estás chateado ou estás triste, é uma coisa ou outra. Não, podemos ter as duas emoções, isto é bom também. E é saudável. E saber isso normaliza. Porque se eu tenho mais do que uma emoção e eu acho que só devo ter uma, começo-me a sentir mal, então, mas eu não sei como é que me sinto, se calhar devia saber como é que me sinto. E então coloco outra emoção em cima, não é? Que é, por exemplo, a culpa. Então, isso é um bocadinho, faz-me lembrar aquela expressão em inglês quando se diz mixed feelings, não é? Tenho mixed feelings em relação a isto. Eu gosto, mas estou um bocadinho desconfiada. Mas não sei bem se estou confortável com isto, não é? E podes ter emoções ambivalentes, ou seja, tanto podes ter duas emoções parecidas, é muito normal estarmos irritados e frustrados e com raiva. É a famosa relação amor-ódio, não é? E podemos ter emoções que são opostas. Por exemplo, a nostalgia, a saudade, tem muita tristeza e muita alegria, então podemos ter essas emoções. Boa. E estamos aqui num ambiente super zen e tranquilo, e por isso eu hoje gostava muito de focar a nossa conversa numa emoção que acho que tem tudo a ver com este ambiente, que é a raiva. Porque tu dizes, eu já te ouvi dizer, Paulo, que tu cresceste num ambiente com muita raiva à tua volta e que foi isso que te fez quereres enverdar aqui pelo conhecimento da inteligência emocional. A raiva é necessariamente uma emoção má? A raiva é uma emoção tal como qualquer outra emoção, ou seja, tem a sua utilidade.
Agora, pode não ser adequado ao contexto, ou pode estar a ser muito intensa, mas a raiva surge 3 grandes gatilhos. Ou quando algo é muito injusto, não é? Acho que cada um de nós, quando sente uma injustiça, pode sentir raiva, ou quando nós sentimos que estamos a ser ameaçados, e se estamos a ser ameaçados e sentimos poder sobre a situação, sentimos raiva. Se não sentimos poder, podemos sentir medo, é diferente. Ou quando nós sentimos que temos um objetivo e alguém está a interferir com esse objetivo. Se sentirmos poder sobre a situação, se não sentirmos poder, temos... Desculpa, podes repetir essa parte? Imagina que estás na rua e alguém te ameaça. Se tu sentires que tens controle sobre a situação, tens mais poder sobre a situação, a raiva pode surgir como forma de defesa. Agora, se tu sentires que não tens poder, por exemplo, a pessoa é muito maior que tu, tem uma arma de fogo, estou aqui a pôr um cenário muito ligado a isto, eu sei, mas eu posso sentir medo. Okay? Então depende do poder e controle que eu sinto sobre a situação, empodero-nos e posso sentir raiva, percebes? Ou então quando eu me sinto encurralado, se nós colocarmos um animal mais fraco do que outro e está encurralado, pode ligar a raiva e atacar. Mas há 3 grandes gatilhos. E os gatilhos, por exemplo, a raiva, se eu sinto injustiça, a raiva dá-me energia e confiança para eu repor a justiça no mundo. Então é uma emoção empoderadora. Agora, muitas vezes nas nossas relações, o que é que acontece? Eu sinto raiva, não digo nada, ou suprimo a emoção e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e depois chega um ponto e as coisas que eu digo e que eu faço são completamente desproporcionais. Isso é que é errado, é a forma como eu lido com essa emoção. Era exatamente isso que eu te ia perguntar, é qual é o perigo de mascarar ou suprimir emoções mais intensas como a raiva? O perigo é que a investigação mostra que suprimir emoções de carga, digamos, negativa, tende a aumentar a sua energia. Por exemplo, quantos de nós já não estivemos ansiosos e dissemos assim, não fiques ansioso, não fiques ansioso, não fiques ansioso. E o que é que acontece? Ficamos mais ansiosos. A suar mais das mãos. Ou seja, suprimir, imaginem que temos uma bola de borracha e estamos a afundar a bola no mar, não é? O que acontece? Tiramos a bola, quando tiramos a mão ela salta, e quanto mais enterramos a bola, mais alta ela vai saltar. Há uma frase que eu costumo dizer que é: não podemos esperar varrer as emoções para debaixo do tapete e esperar não tropeçar no tapete. Então, suprimir as emoções não serve. Agora, também é muito importante, cada caso é um caso. Se nós estivermos numa situação, por exemplo, estamos numa reunião com amigos, numa festa, alguém diz uma coisa desconfortável, eu estou ao pé de pessoas que eu não quero estar a criar um mau ambiente, eu posso suprimir nesse momento. Ok? Agora, não posso fazê-lo sempre e depois vou ter que resolver essa situação mais à frente. É aprender a gerir, isso, no fundo. E eu digo-te isto, e porquê é que eu quis trazer este tema para aqui também? Porque é isso, nós estamos num festival zen, vai, não, assim, tranquilo e não sei o quê, e acho que às vezes quando estamos neste caminho, entramos um bocadinho naquela a onda da aceitação, eu aceito tudo, está sempre tudo bem, está sempre tudo ótimo, e às vezes não nos permitimos a sentir determinadas emoções. E eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, isto pode trazer consequências à nossa vida, ou seja, porque às vezes ficamos tão nesta, ou seja, quando enverdamos num caminho mais espiritual, em que, não, eu vou aceitar porque é suposto isto acontecer, não, eu estou super tranquilo e vou só expressar amor e vou agir com amor perante tudo, mas e depois, o que é que acontece? Ou seja, é possível sentirmos mesmo só estas emoções, ou a raiva também faz parte da saúde emocional e espiritual nestes contextos? Faz parte. Eu percebo que por vezes parece que essas emoções, medo, ansiedade, raiva, frustração, têm uma conotação negativa, e eu não quero representar essa conotação negativa, eu não quero ter comportamentos que eu acho que são negativos, que originam dessa emoção. Mas existe um conceito que é hemodiversidade, e a hemodiversidade mostra que as pessoas que sentem mais emoções diversas, por exemplo, estou ansioso agora um bocadinho por estar aqui convosco, é um cenário novo para mim, mas estou entusiasmado e daqui a pouco eu estou preocupado que o meu filho está com uma virose e a seguir vou para casa, porque a seguir vou fugir já para casa, mas estou contente. Isto é positivo. E as pessoas que experienciam estas emoções, mais positivas e mais negativas, em termos de agradável e desagradável, tendem a ter um bem-estar psicológico e mental melhor do que aquelas que tentam estar apenas num espectro positivo. Dito isto, em termos de proporção, é melhor termos maior proporção de emoções positivas do que negativas, isso sim, mas tem que haver algum equilíbrio. E então qual é a melhor forma de gerir e expressar a raiva? Olha, dependendo da situação, eu posso utilizar essa emoção a meu favor. Exemplo, nós estamos aqui e estava alguém a interferir aqui connosco, assim, sei que, Vera, sabes o que dizes, ok? Os hecklers, com essa expressão hecklers na comédia. E eu posso, se eu sentir... Nas redes sociais são os haters. Se eu sentir que isso pode estar a contaminar o ambiente e outras pessoas estão a ser prejudicadas e não conseguem ouvir, por exemplo, o tema, se calhar eu posso utilizar a raiva e dizer, olha, peço desculpas, estamos aqui a tentar falar e passar aqui informação, e eu então posso expressar o meu desagrado. Então a raiva expressa de forma saudável, logicamente empática e assertiva, é positivo.
eu não devo é ser utilizado pelas minhas emoções, porque quando nós sentimos raiva apetece esganar quase a outra pessoa, e nós temos que vivemos numa sociedade e temos também perceber que a outra pessoa está a ter aquele comportamento por algum motivo, sermos empáticos. Então se nós tivermos a capacidade de sermos um pouco empáticos pelo terceiro enquanto defendemos os nossos interesses e valores, conseguimos moderar aqui a situação. Qual é o problema da raiva? É quando nós sentimos raiva achamos que a outra pessoa está a fazer propósito, não é? Está a fazer propósito, ela quer me tramar, e isso vai incendiar mais a emoção. É a nossa narrativa emocional que passa da raiva muitas vezes para a fúria, que já é uma raiva descontrolada. Agora, dito isto, é super difícil. Sim, ou seja, esta gestão passa por uma racionalização Não é racionalizar, é entender e ter a capacidade de, por vezes, distanciar um pouco e entender que o outro comportamento, falando que é um terceiro, vem de um motivo qualquer. Eu é que desconheço esse motivo. Existem N situações na nossa vida que nós achamos que a pessoa fez de propósito, quer nos tramar, e afinal a pessoa estava doente ou não percebeu. E esta empatia ajuda a moderar a raiva. Ou seja, não é eliminar a raiva, mas se calhar entender que eu posso ser assertivo, mas ser empático. As duas coisas podem coabitar. Mas como, Paulo? Como? É que é tão difícil entender. Quando estamos nessa situação, o que é que eu faço? Agora, posto isso, imagina, em 10 situações dessas, se calhar fazes uma ou duas. Só que quanto mais tentas fazer, mais fácil se torna. Mas é antinatura. O nosso pensamento mais tradicional e primitivo é muito dicotómico. É eles e nós. Nós temos uma tendência de ver um comportamento negativo e atribuir a uma personalidade da pessoa. Se eu vejo alguém que tem um comportamento negativo, acho que a pessoa é egoísta, ou é má, ou é teimosa. Então eu tenho que fazer um bypass. Eu tenho que utilizar aquilo que nos faz ser seres humanos, que é a nossa parte mais racional, e perceber que se calhar há um motivo. Agora, eu vou dar um exemplo. De 1 a 10, em termos de intensidade, se eu tiver a sentir 10 de raiva, ou seja, 10 é o máximo, eu não vou conseguir pensar desta forma. Ou 9, não vou conseguir pensar desta forma. Então, quando isso acontece e eu explodo e está tudo bem a explodir, eu, se achar que devo fazer isso, eu devo tentar reparar a relação. Ou seja, só que uma nota, o que os estudos mostram sobre casais, por exemplo, o problema nos casais não é tanto a discussão que existe, mas o que as pessoas fazem após a discussão. A ruptura. Ou seja, eu consigo reparar a ruptura um pouco, sim ou não. Então, quando nós não conseguimos estar bem naquele momento, quando estivermos futuramente, devemos tentar fazer alguma coisa em relação à coisa que aconteceu. Corrijo-me se estiver errada, mas acho que também tem a ver um bocadinho com a avaliação do contexto em que estamos. Por exemplo, eu já tive uma situação em que estava em casa sozinha e recebi uma mensagem que me deixou com muita raiva mesmo. Estava num ambiente seguro, eu basicamente comecei a dar murros e socos nas minhas almofadas. Não, estou a falar a sério, comecei a tirar as minhas almofadas pelo ar e eu e comecei a gritar sozinha em casa. Pronto, eu fiz isto. Pode ter sido um pouco dramática, mas faz parte da minha... Os vizinhos não. Ela está a ensinar os vizinhos chamaram a polícia, não. Mas eu tinha mesmo que expressar a raiva naquele momento. Ou seja, eu em vez de responder à mensagem, decidi dar uns murros às minhas almofadas antes de fazê-lo, porque pronto, e depois consegui distanciar-me e consegui responder de uma forma mais aliás, nem sei se respondi logo, acho que deixei passar um tempo, então acho que também tem a ver com a avaliação se calhar do contexto em que nós estamos. E depois tem outra coisa, eu tenho a sorte de ter uma profissão em que sou convidada a expressar determinadas emoções, até assim, Vera, olha, hoje faz esta cena a expressar raiva, ia que fixe, eu hoje vou foder. Isto pode ser útil, imagina, criarmos contextos para nós mesmos para expressarmos determinadas emoções do género, porque a raiva também pode ser útil se nós estamos a sentir uma tristeza profunda ou se nos estamos a sentir mais apáticos, aceder à raiva para conseguirmos agir, certo? Pode ser útil nós criarmos contextos para isso, tipo, pá, agora vou para casa e vou ver qualquer coisa que me irrite, vou ver um vídeo que me irrite para deitar isto cá para fora. Completamente. Pergunta, e aqui também quem está aqui a ouvir, quem é que daqui quando se sente raiva e irritação começa a arrumar a casa? Para eu apontar os vossos nomes. Ou seja... eu começo a partir tudo. Não, partir também dá, mas... Houve muita gente aqui que respondeu que sim, começa a arrumar a casa, eu parto tudo. Mas é mais adaptativo lavar a louça. Ou seja, porque a raiva temos que perceber que em termos fisiológicos aumenta-nos o nível de energia. E aquela energia tem que ser dissipada de alguma forma. É por isso que há pessoas que têm um saco de oxidão, há pessoas que vão correr, há pessoas que infelizmente batem nas almofadas, as almofadas depois têm que reportar. Muito obrigado. E há pessoas que arrumam casa, ou seja, tudo o que seja energético, porque eu tenho que dissipar aquela energia. Ou seja, eu posso utilizar a minha raiva face ao estímulo. Imagina, eu acho que é injusto e vou comunicar. Agora, se eu sinto, como tu disseste, se eu comunicar agora alguma coisa, isto vai correr mal, eu devo tentar dissipar a raiva. Isso é saudável. Não é... Não penses nisso, Vera, não sei o quê. Isso é pior. Então o que tu fazes é bom. Podes também arrumar a casa. Podes ir correr. Obrigada, eu vou ter isto em mente para a próxima. Dissipar a energia é bom, ok? Agora, posto isso...
alguns estudos mostram que aquilo que nós fazemos quando sentimos raiva vai reforçar esse próprio comportamento. Ou seja, vamos supor que eu sinto raiva e de repente dou um soco a alguma coisa, não é alguém, um soco na parede, não façam isso. O que é que vai acontecer ao meu cérebro? Tiveste raiva, deste soco à parede, aliviou, bom, reforça isso no futuro. Eu dou por mim com mais dificuldade em ter comportamentos alternativos quando sinto raiva, porque a minha resposta primária é dar um soco em alguma coisa. Então nós devemos tentar encontrar comportamentos que sejam adaptativos o suficientes para expressar essa energia da raiva. Ok, estou a pensar, o melhor é levar sempre uma almofada comigo dentro do carro, que é para não bater em ninguém no trânsito. Não, estou a brincar. E em relação e em relação às crianças, como é que nós podemos criar um ambiente seguro para as crianças expressarem a sua raiva? Ou que conselhos é que tu dás, enquanto pai também, para uma criança desenvolver boas competências de inteligência emocional quando sente esta emoção? Olha, o meu filho tem 2 anos e 7 meses, como tinha dito, e ele sente frustração, é muita frustração, é uma emoção que está muito presente nele. Por exemplo, ele brinca muito com legos, aqueles legos duo ou os blocos, e depois quando não consegue encaixar, lá vai o bloco vapor. Oh, sim, então já está a aguentar mais, já aguenta mais segundos até não encaixar o bloco. E ele, quando está a sentir frustração ou raiva, com as crianças, dependendo da idade da criança, as estratégias têm que ser diferentes. Ele tem pensamentos muito metafóricos ainda e tem que ser respostas práticas. Posto isso, há um livro que eu leio que é o Gastão das Emoções, não sei se alguém conhece o livro, Gastão das Emoções, tem muito a ver com a parte respiratória. Então o que é que eu faço? Só para dar um exemplo, como faço com ele. O Gastão, quando sente raiva, lá é zangado, ele fica com um relâmpago na cabeça. Há um relâmpago, há uma nuvem negra e um relâmpago. E depois ele tem um movimento respiratório que é 2, depois já a terceira vez o relâmpago sai da cabeça. E ele aprendeu isso. Então, quando ele está assim, zangado, eu digo assim: Pedro, estás com um relâmpago na cabeça? Ele: sim. E eu: o que é que fazemos? E ele: respirar fundo. E depois quando ele faz a terceira, eu uso o humor, acrescento o humor que é: ai, lá vai o relâmpago. Ele começa a saber. Eu achava que ias dizer, à terceira sai um pum. Não. Desculpa, estava a imaginar o pequenino. Pronto. Mas, ou seja, eu uso a respiração e ele está a aprender a respiração e utilizo estratégias rápidas de ou respirar fundo ou vai embora. Ele diz assim: Pedro, quando estás, por exemplo, na escola, quem tem filhos sabe isso, ele é menino, na creche é quase só meninos, então há empurrões, já etc. Então o que eu digo é: Pedro, pode estar zangado e triste, é perfeitamente normal, mas não precisas de empurrar, não precisas puxar o cabelo. Mas quando temos crianças não podemos apenas dizer o que não devem fazer, porque o que não devem fazer, então o que é que eu devo fazer? Então o que deves fazer é, ele já sabe: Pedro, quando estás zangado, o que é que fazes? Ou quando tens relâmpago na cabeça, o que é que fazes? Ele: respirar fundo, e mais, ir embora. Então é quase como um robozinho. Okay. Então, para crianças mais pequenas, e para nós também, estratégias simples, porque naquele momento, mesmo nós, quando somos super irritados, não conseguimos deliberar imenso sobre a situação. Temos que ter estratégias práticas, rápidas. Portanto, dar uma almofada não é... É rápido, é prático. Pode ser? Sim. Ok, boa. Tu já estás mais tranquila. Está validado. Olha, Paulo, eu perguntei aos meus seguidores no Instagram que perguntas é que te queriam fazer. Já vamos abrir aqui um espaço para vocês fazerem as vossas perguntas também. E uma das perguntas que me fizeram foi: qual é a emoção base que devemos desenvolver para lidar com as restantes, na tua opinião? Qual a emoção base que devemos ter? Desenvolver para conseguirmos lidar melhor com as restantes. Não percebi. Se achas que há alguma emoção que devemos fomentar mais, okay, para conseguirmos ter melhor capacidade de gestão de todas as outras emoções? Eu acho, para mim, a empatia não é uma emoção, porque a empatia é eu entender o que a outra pessoa sente, mas a empatia abre espaço para que muitas emoções não surjam ou surjam com menor intensidade. Então, espera, a empatia não é uma emoção, é o quê? A empatia é um estado em que eu reconheço a emoção da outra pessoa, porque eu posso estar a sentir empatia pela tristeza, ou pela frustração, ou pela raiva. Então não é uma emoção em si, é um canal que liga a outra emoção. A empatia, a compaixão, mas a compaixão é mais ajudar o sofrimento, aliviar o sofrimento do outro, porque a empatia abre esse espaço. O que é empatia? Basta ser um pensamento de... Vou dar um exemplo. Quando alguém faz uma coisa que nós não gostamos, que é contra nós, se nós não gostarmos da pessoa, é de propósito, não é? Se nós, a pessoa fez de propósito, é má, etc. Se nós gostarmos da pessoa, se calhar pensamos o que é que aconteceu. E quando somos nós a ter um comportamento negativo, ninguém diz: eu fiz isto porque eu sou uma pessoa má. Ninguém diz isso. Temos sempre algum motivo, estamos cansados, com fome, não nos apercebemos, não é o melhor dia para nós. Então uma pergunta que eu costumo ensinar, que ajuda imenso, é: quando alguém tiver um comportamento que eu não gostei, eu pensar:
E se fosse eu a ter esse comportamento agora? Eu vou pôr eu na pele da outra pessoa. E como nós somos muito empáticos perante nós próprios, ajuda a fazer este bypass. Então, olha, se calhar a pessoa está cansada. Olha, por acaso, mais ou menos. Eu acho que também temos que, às vezes, temos que desenvolver a autoempatia, porque acho que há muitas pessoas e pronto, acho que muitas vezes nós também temos a tendência em auto-chicotear-nos e autoflagelo e, portanto, também é importante desenvolver empatia em nós, empatia connosco próprios para depois desenvolver com o outro. Sim, eu quando digo empatia, nós podemos não ser os nossos melhores amigos, mas tipicamente mesmo assim, quando nós temos um comportamento mais negativo, nós temos uma tendência a desculpabilizar-nos perante a situação. Porquê? Porque nós temos acesso aos motivos do nosso comportamento. Se tiveres um comportamento negativo perante mim, eu não tenho acesso aos teus pensamentos introspectivos, não é? Não sei se estavas cansado, o que aconteceu antes, recebeste uma mensagem, eu sei o que me aconteceu. E é por isso que ajuda a fazer este bypass. Não posso não gostar muito de mim, mas este pensamento ajuda mesmo a ser mais empático. E por falar em desculpas, eu posso usar a predisposição genética como uma desculpa? Tipo, o meu pai também era assim, ele também gostava imenso de dar socos e almofadas, portanto é normal. Ok, há muito assunto e controvérsia sobre esse assunto, mas o que se sabe hoje é que a genética e o meio contribuem ambos para o nosso comportamento. Mas nenhum deles é determinístico, ou seja, a genética contribui fortemente, mas nós temos uma palavra a dizer. E quando eu recorro à genética, impeço-me de fazer algum tipo de melhoria e evolução. Então eu posso usar a genética para ser mais empático e ter mais compaixão, para não estar a tal chibatada, mas ao mesmo tempo não me desresponsabilizar sobre aquilo que eu faço aos outros. E como é que nós podemos começar a mudar padrões emocionais que estão enraizados há muito tempo? Olha, há N linhas psicoterapêuticas e outras para trabalhar nisso. Às vezes há pessoas que estão uma vida inteira e não conseguem, só para dar essa nuance. Não há uma one size fits all, não é uma fórmula que serve para tudo. Agora, o que nós devemos é, de alguma forma, começar a trabalhar em nós e a resposta é consistência. Está aqui no mosquinho. Consistência. Porque aquilo que nós fazemos hoje é o acumular de coisas que fomos... Está bem, mas eu sou muito consistente a reagir da mesma maneira. Estás a perceber? O que é que eu faço para mudar isso? É ter um comportamento alternativo. Imagina, é como a neuroplasticidade. Muitos de vocês já viram falar do termo neuroplasticidade. O nosso cérebro forma novos caminhos neuronais e a ideia da neuroplasticidade é: o que tu fazes hoje, o teu cérebro chega, tu sentes raiva e o teu comportamento base é uma autoestrada neurológica, é bater nas almofadas. E depois há aquele caminho de terra batido assim que ninguém vê, que é fazer outra coisa. Então é muito mais fácil o cérebro ir pela autoestrada, é o caminho mais fácil. E eu tenho que começar a percorrer o caminho de terra. E quanto mais eu percorro o caminho de terra, mais esse caminho fica visível. E mais facilmente o meu cérebro escolhe esse caminho. Mas a autoestrada nunca desaparece lá. A erva vai começando a tapar a autoestrada, porque tu percorres menos, mas tens os dois caminhos. Mas é repetição e sabendo que mesmo assim tem um caminho, apesar tem uma tendência para ir para um lado. Eu acho que a questão é que nós às vezes não sabemos quais são os caminhos alternativos. Então como é que nós podemos encontrá-los? É observar outras pessoas, tentar... Excelente questão. Aprender. Ou seja, depende do que estás a falar, mas aprender, tu disseste muito bem o contexto. Por exemplo, tu recebes uma mensagem, sentes raiva e estás ao pé de pessoas que tu gostas, é diferente. Se estás ao pé de clientes é diferente, se estás sozinho é diferente. É muito contextual. Mas é aprender ferramentas. Já há ferramentas que servem para ti e não servem para outra pessoa. E eu ver se serve para mim, serve para os outros, sinto bem com isto. E é um caminho para a vida. Tu falas muito também na prática da respiração, que é super importante para gerir qualquer emoção. Portanto, é um bom princípio, não é? Começar por praticar certas técnicas de respiração pode ajudar-nos na gestão emocional. Pode. A respiração tem 3 grandes fatores importantes. O primeiro, acalma-te em termos do teu sistema nervoso simpático. Relaxa, abranda-te. O segundo é que tu focas-te na respiração e tu dás menos atenção aos pensamentos, à narrativa emocional. E a terceira é que ganhas o distanciamento de tempo para fazer alguma coisa. Então, a respiração é muito boa. Não é a única, mas é boa. E falando do contexto também, o nosso contexto cultural pode influenciar a nossa capacidade de gerir ou não saber gerir emoções? Completamente. O contexto social, nós estamos em Portugal, vamos por quem nasceu aqui, e o contexto de casa, tu disseste. Eu nasci num ambiente em que tinha um membro familiar que qualquer coisa era um vulcão em erupção. E eu comecei a reagir dessa forma. Qualquer percalço reagia assim. Então foi um trabalho de desconstruir isso. Então o nosso ambiente vai moldando, é tipo um barrinho, vai moldando, mas o barro nunca se seca. Há autores que dizem que a nossa personalidade é um gesso maleável, não é um gesso fixo, é maleável, mas é um gesso. Eu penso às vezes nisto porque imagina, há aqueles testes de inteligência emocional e não sei o que, para tu perceberes. Tu podes avaliar uma pessoa, um asiático, da mesma forma que avalias um europeu? Não podes.
Não podes porque há muitas diferenças, a forma como expressas as emoções, o tipo de emoções são expressas. Por exemplo, um asiático, o orgulho expresso não é visto de forma tão positiva como aqui. Eu vou te dizer porque é que eu me lembrei disto. Eu tenho um amigo meu que viveu na China há imensos anos e, entretanto, já está cá há 10 anos e veio para a Ericeira viver outra vez. Portanto, está na Ericeira, ao pé do mar, com uma vista espetacular. E um casal de amigos deles, uns chineses, vieram visitar que nunca tinham visto o mar. Ok? E ele estava tipo, não, vocês vêm ver o mar na Ericeira, vai ser incrível. Então levou-os tipo no ritual, levou-os à praia, chegou lá e o amigo dele ficou assim... Não reagiu de todo, ficou só tipo com a cara tipo, sem expressão nenhuma. E o meu amigo estava super confuso, tipo, como assim? Ele não está a sentir nada a ver pela primeira vez este mar, como é que isto é possível? E estava em êxtase, não? Não sei, não, acho que tipo, não reagiu, ou seja, não expressou nenhum tipo de emoção ao ver o mar. Por isso é que eu pergunto, como é que tu avalias? Podes avaliar o nível de inteligência emocional da mesma forma em contextos culturais diferentes? Não podes, nós temos o chamado sociocentrismo, que é vemos o mundo com base na nossa sociedade, não é? O que os outros fazem é estranho, aquela sociedade é super estranha, para eles nós é que somos estranhos. Então há essa leitura que temos de ter atenção. Podemos ler à luz do que nós conhecemos. Outras sociedades temos que entender essas nuances, como disseste muito bem. E se calhar ele estava feliz, mas o feliz para ele é assim. Eu não sei se podia ser atriz na Ásia. Não, sério, não sei se conseguia. Vera, subi. Correto, atriz. Não sei se ia conseguir. Paulo, muito obrigada por esta conversa, foi ótima. Ficava muito. Eu tenho sempre muitos assuntos. Olha, tinha aqui imensas perguntas. Assim, nem virei, não, virei, mas pronto, tinha muitas perguntas, mas já estamos aqui a chegar ao fim, até porque quero abrir aqui o espaço para quem quiser fazer perguntas sobre aquilo que tivemos a falar aqui ou outras dúvidas que surjam. Por isso, antes de mais, vou-te fazer a última pergunta, que é: qual é a tua ecológica de vida hoje? Porque eu já te fiz esta pergunta. Portanto, hoje, qual é a tua ecológica de vida? A minha ecológica de vida, eu acho que é ter menos certezas, ter mais dúvidas, estarmos mais dispostos a entender que não sabemos tudo e a procurar mais. Ou seja, e esse procurar mais é tudo informação, entender melhor o outro. Eu acho que é abrir esse leque, porque quanto mais nos fechamos as nossas certezas, menos estamos dispostos a ouvir o outro. E acho que isso diminui muito a capacidade de nós sermos empáticos, de experienciar várias emoções, entender melhor o outro. Então acho que é isso, ter menos certezas e mais dúvidas. Obrigada e vamos continuar aqui também neste festival a procurar, não é? Sim. Obrigada, Paulo. É um prazer, obrigado.